apenas um complemento ao, ao, aos vídeos que eu venho eventualmente fazendo. É, é, bom, primeiro que também o simples motivo de eventualmente, em relação à questão de profissão, em relação à atividade secular, não. Outro motivo é mesmo que eu não precisasse, mas mesmo em relação à questão da idade, o que poderia caracterizar uma emergência no sentido de que gostaria de eventualmente utilizar a minha idade de alguma forma com o objetivo de ter alguma atividade secular, independentemente disso levar à salvação ou não, que seria também mais um motivo emergencial, mas trabalhando com os outros motivos, né? Apenas para especificar, eu já falei sobre os outros períodos, na verdade. Uh, Apenas complementando que na situação de 2020, que seria um pouco diferente, sim, alguém poderia dizer, mas no final você de alguma forma não seria mais criticado ou seria protegido. Bom, primeiro que naquela época não tinha mudado o comportamento, então talvez eu não fosse protegido, mesmo em relação à questão dos mandamentos. Então não havia mudança de comportamento ainda. E, 2000, e mesmo que eu não fosse ofendido e que eu não mudasse o comportamento, e mesmo que de alguma forma, sei lá como, eu fosse protegido, se bem que não faria sentido, porque eu estaria defendendo uma coisa que eu não pratico, que também não tem lógica. Uh, para defender uma coisa eu teria que praticá-la pelo menos minimamente. E naquela época, inclusive, durante boa parte eu nem sabia. Tá, isso num primeiro momento. Mas num segundo momento tem que se analisar o seguinte: não só eu também não confiava mais na instituição, porque, ou seja, mesmo que eu poderia não ter proteção espiritual, ou tê-la, mas eu não confio mais na instituição. Ou mesmo que ela não me ataque mais. Mas eu não confio na instituição. Então é aquela coisa. Eu não tinha. Primeiro, não gosto. De deixar bem claro isso primeiro, já não concordo com a instituição e com o comportamento dela. Ou seja, mesmo que ela não me ataque, pode haver falsa doutrina em relação aos demais. Não concordo. Não gosto disso. É, mesmo que não haja, não houvesse mais falso testemunho nenhum em relação, inclusive, aos demais. Não, mas eu não confio na instituição por antes ela ter mentido contra mim. E eu não acredito que essa mentira como teste seria aplicável. Ou mesmo por qualquer outra razão. Eu não concordo, não acho que a mentira seja um bom método para isso, por haver outros instrumentos, não só punitivos ou mesmo de testes em relação à própria verdade, para não fazer a pessoa sofrer rigorosamente nada, tá? Ou sofrer menos, né? Isso não foi feito, não foi feito a tempo, nem se considerou, nem se importou, e foda-se, que se explode. Foi essa a postura da igreja, junto uh, com o contato com outras nações e outras organizações. Ou seja, o simples fato de ter contato com outra nação e depois, com uma coisa que realmente eu não sabia no momento, com o objetivo de competitividade, que eu sabia parcialmente, eu não tinha total certeza sobre isso, é uma coisa que eu não tinha percebido, mas como o comportamento me soou muito estranho, eu não confiava na instituição. Poxa, eles já mentiram antes, mesmo que eles não mintam mais, que eu não sabia disso. Pode ser que eles mentiriam contra mim, pode ser que me ofenderiam, sim. O que era um medo, que esse é o meu segundo ponto, inclusive, já adiantando. O meu segundo ponto é o seguinte: pô, peraí, esses caras eventualmente têm sim a possibilidade de mentir contra mim, então eu não acredito que eu vou ser protegido. Até porque eu não obedecia a lei. Então eu falei, bom, peraí, o histórico deles é de ataque. Então como é que agora eles não vão atacar mais? Mas esse argumento não tinha sido levantado ainda. Ou mesmo depois que ele foi levantado. Ah, não, mas a pessoa vai ser protegida. Ou ele não vai mais ser atacado. Tá, mas antes disso, eu não tinha. Não foi levantado esse argumento. Primeiro, então, existe a possibilidade de ataque. Ou seja, depois quando diz, não, mas não haverá mais ataque agora. Opa, peraí. Eu não sei se eu acredito nesse argumento e não sei se Deus vai me proteger. Primeiro que eu não tenho obediência. Segundo, o histórico anterior era de ataque à minha pessoa, então eu ainda estou com medo. Eu ainda não sei se eventualmente eu vou ser atacado ou não. Então eu não confio na instituição. E eu não gosto do comportamento anterior que ela teve. Independentemente de qualquer permissividade. Independentemente da permissividade. Eu não gosto desse tipo de comportamento. E depois a Bíblia sinaliza que houve contatos ocultistas. Eu falei, opa, tá estranho, tá estranho. Então ela sinaliza contatos ocultistas, como se a instituição representando outra nação, inclusive, teve contato por debaixo do pano, primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse comportamento continuaria, então mesmo em 2020. Então em 2020 eu poderia não saber nada disso, mas independente. Porque o comportamento anterior já me fez perder a confiança na instituição, por isso que eu não poderia retornar. Então mesmo que a Bíblia dissesse, não, mas no final é pecado não ajudar eventualmente as pessoas. Não, 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 não. É pecado não ajudar as pessoas? Pode até ser. Só que é pecado não ajudar as pessoas e eu não confio na instituição. Então, peraí, eles já me ofenderam antes. Podem ofender de novo.
Dizem que não vão fazer de novo, mas eu não confio. E outra, não vou ser do histórico anterior. Ficou uma coisa muito estranha, eu não sabia totalmente o que era. Então, o fato de eu não saber totalmente o que se tratava por trás da instituição, mesmo que a mentira deles fosse permitida, mas gerou uma desconfiança muito grande em mim, porque havia outros métodos para resolver o problema deles, isso me gerou uma desconfiança muito grande e realmente justifica o não retorno à igreja naquele momento, portanto discordando e desqualificando realmente a opinião dos demais em relação a qualquer retorno, pelo menos no momento de 2020, mesmo que eu fosse protegido pela lei, ou que eu não fosse mais atacado, ou que eu seria protegido de qualquer outra forma. E descaracterizam realmente superando o argumento de vez por todas, no sentido de que não me gerou credibilidade, não me gerou confiança. E mesmo que eles parassem de fazer isso, pô, mas peraí, fizeram antes. Eu não gostei que fizeram antes, eu não gostei desse comportamento. Então eu não confio, entendeu? Mesmo que parem de fazer. Então peraí, já tem uma coisa estranha antes, porque o comportamento já estava errado antes. Então, poxa, eu vou voltar agora de novo? Quer dizer, como assim? Se eu não coaduno com esse comportamento. E eu não tinha entendido que eles tinham total permissão de mentir antes. Eu não tinha total. Simplesmente porque eu cometo um pecado ou outro. Para mim, não. Ah, mas você é mal porque você sofre independente. Eu sabia que existia essa possibilidade. Mas eu não pensei que tudo isso seria justificável. E ainda acho que não é, como eu falei, porque há outras metodologias para resolver o problema. Então, como houve muita mentira e como daria para resolver esses problemas de uma maneira muito mais tenra, de uma maneira muito mais tênue, muito mais uh, calma, muito mais em calmaria, como havia essa alternativa, e isso não foi feito, na grande maioria das vezes, apenas com o objetivo de ficar incomodando, eu falei, não, o objetivo é só competitividade, o que eu acabei constatando depois. Né? Mas eu não tinha constatado totalmente, mas eu já tinha feito esse pensamento, no sentido, pô, peraí, por que eles atacaram antes? Agora estão dizendo que não vão atacar mais. Só depois eu tive o link de que, pô, então na verdade eles concordavam com o comportamento, eles só queriam fazer por derrotabilidade. Era pecado. Só que, até por talvez aí vamos dizer, o excesso, vamos dizer, de fé em outras crenças, ou talvez não, nem necessariamente numa divindade, mas em outros conceitos, né? E eu acho que não é nem a questão, porque de vez em retorna aquela questão, não, porque no final, aquela do Eduardo Bueno, não, porque no final eles estavam dando merda para os chimangos acreditaram. Pô, mas isso mesmo em relação ao ateu, ah, mas no final o ateu traiu a Deus. Não, mas o ateu nem acreditava desde o início. Quer dizer, que traição é essa? Então, tá, se isso se referir a uma questão de fé, ok. Eu ainda não concordaria com o método, porque você poderia falar a verdade antes para o chimango. Né? Mas agora, o ateu não pode ser considerado chimango, não. O ateu não pode, porque o ateu não participava do debate. Então, foi dada uma informação falsa, o ateu acreditou. Não, mas peraí. O cara já não acreditava em Deus antes, então quer dizer, já nem tinha posição fixa em relação a isso. Agora, retornando à minha questão, não, peraí, mas é que para mim a igreja perdeu credibilidade. Ah, então agora o Alex quer voltar pro direito, então agora. Aí daí vem um argumento, não sei se para mim, o argumento do Eric Faria da Globo. Não, aceita que dói menos. Ele diz, aceita que dói menos. Negativo, eu não aceito. Quanto mais eu não aceito os argumentos dos outros, menos dói. Porque antes estava doendo mais. Aí, como eu comecei a pensar as contradições e verificar qual era a realidade do momento, eu falei, opa. Como eu vi as realidades dos momentos diferentes, eu falei, opa, eu tinha um motivo lá. E realmente, porque mesmo que eu fosse protegido se eu retornasse à instituição, é, não importa, porque para mim eu não devo retornar à instituição porque ela perdeu credibilidade antes. Ah, mas antes já tinha questões argumentativas, mas eu conseguia resolver, eu conseguia administrar. Quando eu vi que era uma coisa muito excessiva, eu falei, não, eu vou ter que sair até dessa atividade, na atividade em que eu pregava. Quando eventualmente chegou essa gota d'água, eu falei, não, agora perdeu credibilidade de vez a igreja. Porque antes eu conseguia administrar. E antes eu só achava que tinha algum motivo. Depois eu descobri que era uma outra representação até maior, que eu não sabia. Isso talvez até num segundo momento. Mas num primeiro momento eu já tinha perdido aquele eu já estava com medo. 2020, mas 2020 no final era. Você tinha a questão argumentativa, sim, mas é que não tinha perdido credibilidade ainda. Justamente porque a surpresa no ministério quando eu pregava foi assim, poxa, até nesse ministério, até aqui, colocando em risco, continuando colocando em risco as pessoas, eu falei, não, tá estranho, tá estranho. Então, como eu já tinha passado muito tempo, eu já tinha perdido credibilidade aqui. Porque antes eu conseguia administrar. Eu saía da atividade em que eventualmente eu era perseguido e pronto.
E mesmo que a igreja tivesse perdido credibilidade antes, eu estava com a fonte de vida impedida até 2016. Aí 2018 eu saí das atividades em que eu era perseguido. E aí continuou. E daí em 2019 mais uma atividade ainda. Eu falei, não, agora foi, agora chega. Ah, mas no final em 2020 então. Mas era a mesma situação, porque a igreja já tinha perdido credibilidade antes, mas cada vez com uma circunstância diferente. E aí em 2020 eventualmente, não, mas agora se você retorna, você vai ser protegido. Não, peraí. Eu não mudei comportamento, peraí. Tá a mesma coisa, na verdade. Só que estranho. É, depois eu noto mais isso ainda. De qualquer forma, isso ficou na minha cabeça um pouco, né? Ou até bastante, porque, pô, peraí, tá estranho. Se eu volto vai ser a mesma confusão que é antes, tá ligado? Vai ser a mesma coisa. Falei, tá estranho. Eles dizem, não, mas você vai ser protegido. Eu falo assim, não, mas peraí. É, eu nunca fui protegido antes totalmente. O coração continuava, eu acho que tá estranho. Agora você é protegido por quê? Mas na época eu não cheguei a conclusões sobre isso, eu só pensei que tinha alguma coisa estranha. Aí, daí sugere eventualmente, não, mas peraí, eu vou retornar para a atividade, não. Tem a questão da credibilidade. Durante muito tempo já perseguiram, então houve realmente uma perda de credibilidade significativa por parte da instituição. Falei, antes já tinha, só que em 2016, por mais que perdesse a credibilidade, como eu falei, não queria sair por impedimento de fonte de vida. Em 2018 eu consegui administrar a situação. Só que daí em 2019, como eles estenderam até para o Ministério da Pregação, eu falei, não, agora chega. Aí eu estava realmente com medo de voltar por ser perseguido novamente. Eu não acreditei que se eu voltasse em 2020 eu seria protegido, entendeu? Essa que foi talvez a grande questão, devido aí à perda de credibilidade da igreja por ter atacado sempre durante tanto tempo. Então eu não concordei, independentemente de qualquer proteção que eu viesse a ter, que eu ainda não sei se é verdade, nem sei se aconteceria. Porque não ocorreu antes, então veja como não tinha credibilidade. E daí eles tentam argumentar, não, mas justamente, se agora não vai acontecer, se agora eventualmente você fosse atacado, mas antes você já era atacado. É esse o argumento que eles estão tentando trazer. Mas sempre em circunstâncias diferentes. Eu era atacado antes, mas a credibilidade eventualmente não havia se perdido totalmente. Eu conseguia fugir de atividades em que eu era perseguido, então eu conseguia me manter um pouco. Né? Quando eventualmente saiu uma atividade, inclusive, que talvez até mesmo eu considerasse um pouco mais importante, pô, mas aí até ali se eu estou sendo perseguido, os caras não são coniventes com o ministério, então eles não teriam atacado. E daí agora fala que eu vou ser protegido, vai estar estranho. Eu já estava cansado, não queria mais. Justamente por isso que eu voltei, porque eu estava com medo de ser atacado e eu não queria mais ser atacado. E aí eu poderia realmente voltar no direito, justamente pela questão do cansaço, que foi até uma questão que foi levantada pelo Caio Ribeiro. Justamente, esse é um argumento mesmo. Esse é um argumento mesmo. Antes eu não estava tão cansado, agora eu estou. Só que daí tá, e mesmo em 2018 e 2019 eu ia administrando a situação. Né? Então, em 2020 eu não queria. Aí que tá, 2020 eu não queria administrar a situação. Não queria ficar indo para atividade e respondendo os argumentos dos outros. Eu não queria ir para atividade e fugir da atividade depois. Porque eu não queria justamente que isso ocorresse novamente, entendeu? Foi por isso, justamente, 2020 estava. Por isso que eu retornei também, porque eu estava, na verdade, descansando. Então é assim, é um justificado. E outra, 2020 eu tinha medo que, eventualmente, já como tinha pandemia, e antes mesmo de haver é, qualquer tipo de possibilidade de retorno ao voluntariado, ainda em 2020, eu poderia sim retornar na questão jurídica, porque eu tinha medo do que as pessoas diriam caso eventualmente eu não fizesse nada, entendeu? Então, não tá a questão. E lá eu teria medo de eventualmente ter que viver. Aí que tá, por isso que eu não voltei, porque eu tinha medo de viver o mesmo processo que eventualmente eu já estava extenuado de viver. Em relação a falso testemunho, valeu, Deus é bom. Acho que agora, também respondendo com mais completude ainda, é, a questão de por quê, e porque não é uma contradição, a questão de o não retorno à atividade voluntária naquela determinada instituição, ou nas instituições vinculadas às igrejas evangélicas. Deus é bom. Não aceita, não aceito. Você, que eventualmente, qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo que de alguma forma é forçado a aceitar situações porque ficou ouvindo essa frase, aceita que dói menos, então cuidado, talvez seja o contrário.
Talvez doa menos a partir do momento que você não aceitar e bater de frente contra essa maligna realidade que eventualmente nos cerca, principalmente a nós, brasileiros, amáveis, tranquilinhos. Deus é bom!